Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Um privilégio, uma honra poder ministrar esta palavra para você que nos acompanha e que tem crescido em graça e em apostolado. O apostolado é a firmeza da graça, é o proceder dentro da graça. Eu quero compartilhar com você nesta hora o conflito entre a carne e o espírito. Bem importante nos dias de hoje, bem importante. Nós vamos utilizar 3 contextos. Um está em Gálatas 5, 16 a 25, o outro Romanos 7, 14 a 25 e também Romanos 8, 1 a 17. Nós não vamos usar todos esses textos, mas são os textos-chave para a nossa ministração nessa hora. E desde já eu vou te fazer uma pergunta. Se eu fui salvo pela graça, por que ainda existe luta interior? Não é verdade? Muitas pessoas se questionam, se eu estou salvo pela graça, por que eu tenho que sofrer com a luta dentro de mim? Porque você deve enxergar a tensão carne versus espírito como evidência de nova vida, não de fracasso espiritual. Tem pessoas que se decepcionam. Quando eu cheguei na graça eu comecei a ter conflitos, porque você está diante de 2 identidades. A sua identidade carnal, passageira, que você já tinha antes, que você vivia nela tranquilamente, e quando você foi iluminado para entender o Evangelho da Graça, então você passou a ser ativado também na sua visão espiritual, no seu entendimento espiritual, porque você foi iluminado para entender o Evangelho. Então, isso quer dizer que na vida anterior que você levava não havia tensões, porque a carne reinava sozinha. Mesmo que você fosse religioso, não importa. A sua carne se dava muito bem com a religião, que a religião trabalha com a carne. E quando você chegou na graça, você passou a viver no Espírito e a entender as coisas espirituais. Eu vou para o ponto 2 aqui, onde a gente já começa a desenvolver esse tema. O que Paulo entende por carne? Carne, ela tem uma expressão que é sarx, sarx no grego. E a definição bíblica de carne é exatamente esta. Carne é o ser humano tentando viver, agradar a Deus ou justificar-se a partir de si mesmo, independentemente do espírito. Romanos 8:8 deixa isso bem claro. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Não tem como. O erro comum é reduzir carne a corpo físico ou apenas imoralidade. As pessoas pensam que quando se fala de carne, está falando de impurezas, contaminações do corpo, uma vida entregue aos prazeres da carne, falando de coisas morais que envolvem a moralidade. Mas a carne inclui, vai muito mais além do que isso. A carne inclui praticar imoralidade, viver na prática do que é imoral, sim, conforme em Gálatas 5, 19 a 21, se fala ali das obras da carne, que são muitas, porque aquela lista é apenas uma representação de tudo que a carne tem. A carne também inclui confiar na lei, muita gente se esquece disso, a lei religiosa, a lei de Moisés. Qualquer tipo de lei religiosa, ela trabalha através da carne, isso está em Romanos 7, 5. O desempenho religioso por meio de obras, que também é consequência da religião. A pessoa tenta viver através do seu mérito, do seu desempenho. Como é que eu consigo agradar a Deus por meu esforço próprio? Isso está em Filipenses 3, 3 a 6. Paulo falando dele mesmo quando ele diz: eu, segundo a lei,
teria muito mais condições do que qualquer um outro, porque eu fui isso, eu fui aquilo outro, não é? E o esforço humano para obter justiça também está incluso naquilo que a carne produz. Em Gálatas 3:3 fala sobre isso. A tentativa de, através do esforço do homem, para obter a justiça diante de Deus. A religião é uma fonte de vida carnal. Na religião, a carne se esconde. Na religião, a carne opera através da religiosidade, da forma do homem de tentar agradar a Deus e tantas outras coisas mais. Então, legalismo é obra da carne tanto quanto a libertinagem. A libertinagem é o desenfreio da carne, né? E o legalismo é tanto obra da carne quanto o desenfreio da carne. No ponto 3, vamos mostrar para você agora o que Paulo entende por espírito. O que é espírito? O espírito é a vida de Deus habitando no crente, inaugurando a nova criação. E os textos-chave para aquilo que nós vamos falar dentro deste tópico são exatamente estes. Romanos 8:2. Estamos falando aqui, então, repetindo, do que Paulo entende por espírito. Em Romanos 8:2, Paulo diz: a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o espírito é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo também fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, o Espírito é a origem da vida de Cristo naquele que é escolhido, naquele que é eleito. E em Gálatas 4:6, Paulo também fala: porquanto sois filhos, Deus enviou a vossos corações, às vossas mentes, o Espírito de seu Filho. Então, o Espírito de Deus, para Paulo, para o Evangelho da incircuncisão, para o Evangelho de Cristo ressuscitado, é o Espírito de Deus vivendo em cada um de nós. Por isso somos o templo do Espírito Santo. O Espírito não é apenas poder, ele é nova fonte de existência. Quando você estava na lei, quando a pessoa estava na lei, pode ser você, pode ser eu, qualquer pessoa, a nossa fonte de vida era a carne, era a religião, eram os costumes naturais da velha natureza. Quando a gente passa a ser transportado para o reino da luz, que é o Evangelho da Graça, nós passamos a viver em uma nova fonte de existência. As coisas da carne começam a perder o valor e aquilo que é espiritual começa a aflorar dentro de cada um de nós. E agora, uma pergunta. Ponto 4. Por que o conflito existe? Por que existe esse conflito entre carne e espírito? É evidente. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5:17. Isso é absolutamente inevitável na vida de quem está sendo iluminado pelo Evangelho da Graça. Muitas vezes a pessoa se sente incomodada por passar por isso, mas não pode se sentir incomodada. Você não pode se sentir incomodado porque você foi iluminado pelo Evangelho da Graça e de repente começa a haver um conflito que não havia antes, ou pelo menos não havia com tanta frequência. Antes de Cristo, não havia conflito. Por que existe esse conflito? Porque antes de Cristo, não havia conflito, apenas domínio da carne. Quando você não estava iluminado pelo Evangelho do Espírito, pelo Evangelho espiritual da graça, que conflito existia? Você vivia exatamente como você era, a sua natureza carnal. Temos 3 textos aqui em Efésios 2 que vamos mostrar para você exatamente
por que nós estamos afirmando que não havia conflito e apenas domínio da carne. Efésios 2:1 até o 3. Paulo diz assim: estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme ao príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais também todos nós vivemos em outro tempo nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de ira, iguais aos demais. Paulo está falando aqui para os efésios e para nós. Todos nós, quando vivíamos na religiosidade ou quando vivíamos sem religiosidade, não importa, nós estávamos mortos sem saber que estávamos mortos. Nós pensávamos que tínhamos vida, né? Vida carnal, posso fazer tudo o que eu quero, posso viver a minha vida tranquilamente, na minha natureza natural, na minha identidade carnal. A corrente que o mundo vive numa corrente como um rio, que vai levando tudo que encontra pela frente, que tem o seu curso próprio de vida. Mas a partir do momento em que esse rio ele foi desviado, digamos assim, em que essa corrente foi desviada pela iluminação que nós tivemos do Evangelho da Graça, então nós passamos agora a viver outra vida diferente, uma vida transformada e renovada pela vida de Cristo, pela consequência, pelo fruto do Espírito em nós, que é a vida de Jesus manifestada em nossa mente. E há um outro tópico dentro do mesmo tópico 4.4, que é o tópico 2, que diz: depois de Cristo, então, dois regimes coexistem. O velho homem crucificado, Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O velho homem crucificado na lei, crucificado antes da cruz, ele ficou lá. E a nova vida de Cristo manifestada em nós está aflorando agora, foi aflorada em cada um de nós. Então, não se assuste com esse conflito que você está vivendo por conta de ser iluminado pelo Evangelho da Graça. O conflito não é sinal de ausência do Espírito. Esse conflito que você vive não é absolutamente um sinal de que o Espírito de Deus não está mais em mim porque eu estou vendo coisas, sentindo coisas que eu não sentia antes. Não. É o contrário. O conflito que você está vivendo é a prova da presença do Espírito de Deus em sua vida. Que interessante, né? Que é importante aclarar o entendimento do seguinte: uma pessoa iluminada, ela tem sua verdadeira identidade aflorada. E esta verdadeira identidade é que vai confrontar a natureza carnal em você, gerando esse conflito que você está vivendo aí, possivelmente eu também estou vivendo e todos nós estamos vivendo. Por exemplo, vamos ao ponto 5, Romanos 7 versus Romanos 8. Não é? Que interessante isso aqui. Romanos 7. O homem tentando vencer pela lei. Isso é comum na religião, em qualquer religião. O homem tenta vencer pela lei, ou seja, pelos seus próprios meios, pelo seu próprio mérito. Desejo de fazer o bem, incapacidade prática, na hora de praticar não consegue, e aí gera culpa e frustração dentro da pessoa. Romanos 7,18 fala exatamente sobre isso. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não o fazê-lo. Está falando do conflito exatamente por conta da carne que vive nele e na qual ele vivia antes. Então ele fala, em mim, meu homem exterior, carnal, mas que vive dentro de mim,
lutando. Antes eu era assim. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. E em Romanos 8, está exatamente no ponto 2 do item 5, a virada do Evangelho. Quando chega o Evangelho, Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Veja aí a virada. Antes, exatamente o contrário. Antes era, eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não moro bem. Agora eu entendo que em minha carne não moro bem, mas que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu sou outra pessoa. Eu fui transportado do reino das trevas, do reino da carne, para o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus, para o reino espiritual, para a vida de Cristo. Então o verso 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou daquilo que eu tinha antes, da lei do pecado e da morte. Que lindo que é isso. Então, a solução que Paulo apresenta não é mais disciplina. Você não tem que tentar viver de forma disciplinada para se tornar um crente fiel a Deus, para tentar não pecar. Isso não existe. Não é? Porque a carne, o pecado está na carne. Então a solução de Paulo é a nova identidade, nova vida. É aí que você vai dominar as manifestações, os desejos enganosos da sua carne. Em 6.6, Gálatas, carne versus espírito como conflito doutrinário. Os Gálatas, eles começaram no espírito. Por que eles começaram no espírito? Porque eles estavam lá vivendo sua vida e quando Paulo chegou nas igrejas da Galácia, nas cidades da Galácia, em cada uma daquelas cidades ele começou a levar aos abençoados o verdadeiro evangelho, que é o evangelho para o espírito. E eles começaram no espírito, eles foram iluminados para entender a verdade do evangelho em todas as congregações, em todas as igrejas. Ou seja, quando a gente fala igreja, Paulo não pregava nas congregações, Paulo pregava nas sinagogas e também pregava nas casas. Ele ensinava nas casas. Então, quando Paulo deixou congregações estabelecidas nas casas dos Gálatas, depois de um tempo, eles começaram a se afastar, depois que Paulo também não pôde mais estar com eles. E eles tentaram se aperfeiçoar pela carne. Isso está em Gálatas 3:3. Não é? Voltar à lei não é maturidade espiritual. Voltar à lei é retrocesso. É inacreditável quando nós ficamos sabendo de pessoas que receberam a palavra do Evangelho da Graça e depois, por causa, talvez, possivelmente, deste conflito carne e espírito, elas desanimaram, elas começaram a se cansar de lutar contra a sua própria velha natureza e voltaram para a religião justamente para que elas deem espaço novamente à velha natureza. A religião dá espaço para as obras religiosas, para os mandamentos, para a submissão a homens, não é? A submissão a regras religiosas, e a carne se acomoda nesse tipo de coisa. Por isso, em Gálatas 5,16, esse aqui é um texto chave para o tema de hoje, para essa ministração, Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ou, parafraseando, vamos aqui agora interpretar esta frase de Paulo com outra frase: vivam sob a direção do Espírito e a carne não terá poder para levar seus desejos à plena execução. Não é que quando se vive no Espírito, você nunca vai cometer algo carnal. Cometer, sim. Praticar, não. Viver na prática, não. É claro, você está em carne e uma hora ou outra você se vê tentando voltar para a carne. Mas aí, dentro de você, o Espírito diz, não,
Não é por aí, né? Viva no Espírito, ande no Espírito. Então a carne não vai ter poder para levar seus desejos à plena execução. Não vai ter poder porque você está sendo dominado pelo Espírito de Deus. E em Gálatas 5:4, então, mostra o que acontece com aquela pessoa que passa a viver novamente na carne, na religiosidade. De Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais, da graça caístes. Olha que interessante que esse tema é. E é um tema, é um versículo bíblico muito mal interpretado pelas pessoas. Quem está na religião interpreta mal. Pensa que está falando de perda de salvação. Pensa que está falando que Deus abandonou a pessoa. E aqui está claro. De Cristo você se desligou. Aqueles que pela lei tentam se justificar. Você caiu da graça, e o fato de cair da graça não significa que você perdeu a salvação eterna. Isso aqui é muito importante. É importante, mas não é o suficiente. Ainda que sendo religioso, ainda que pensando que entende a Bíblia, mas ele vive triste, não vive plenamente na sua vida espiritual. Os Gálatas se desligaram da graça a partir do instante em que trocaram de evangelho, abandonando o terreno da graça, não é? Deixaram o fundamento da incircuncisão para voltar à lei, para voltar à circuncisão, para ficar submetido aos mandamentos religiosos, às regras da religiosidade, ouvindo homens, se submetendo a homens. Paulo não descreve um Cristo que abandona. Paulo está falando de um crente que troca o fundamento. Se você deixa a graça para voltar para a lei, você deixou o melhor, o superior, para voltar ao inferno, ao inferior, debaixo de religião, de mandamentos de homens e de obrigações legalistas. O maior inimigo do espírito na igreja não é o pecado, ou aquilo que se chama de pecado na graça hoje, que é a prática imoral, escandalosa, né? Mas a substituição da graça pelo sistema religioso. O maior inimigo do Espírito de Deus, do Espírito Santo na igreja, não é a prática da imoralidade, as obras da carne, lá de Gálatas 5,19. Impureza, lascívia, brigas, orgias, feitiçarias, não. É a substituição da graça pelo sistema religioso. É voltar para a lei. Isto é cair da graça. O ponto 7 mostra então qual é o fruto do Espírito. Até agora falamos, evidentemente, da carne. Agora vamos falar do fruto que o Espírito produz. Veja o contraste. Nas obras da carne está falando de forma plural. As obras da carne são impureza, prostituição, idolatria, iras, dissensões, etc, etc, etc. Vários pecados, podemos dizer assim, várias obras que se assemelham a pecados, que não são pecados, são obras da carne, mas são individualizadas. Mas o fruto do Espírito ele é singular, porque o fruto do Espírito ele produz algo extraordinário. Está em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto não é produzido por esforço, mas por permanência. João 15 deixa isso muito claro. João 15, versos 4 e 5. Ali Jesus, ainda nos seus dias de carne, ele disse assim: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim tampouco vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto. Porque separados de mim,
nada podeis fazer. Observe, abençoado, veja só, Jesus não está falando de se esforçar para estar nele. Não é se esforçar no sentido carnal para estar nele, não é fazer força para produzir fruto do Espírito. Uma videira não faz força para dar fruto. Ela simplesmente precisa de 3 coisas: permanecer ligada, não ser cortada e não secar. Uma árvore, seja ela qual for, aqui está dando exemplo da videira, mas pode ser qualquer árvore, ela não faz força para dar o seu fruto. Ela simplesmente precisa estar inteira, ligada na terra, né? Não ser cortada e não secar. Muitas vezes a gente vê árvores que secam e não tem mais finalidade nenhuma, não vão nunca mais produzir fruto. Isso aí é o resultado exatamente da vida abundante que há na graça. O fruto, então, ele é resultado natural da vida do Espírito. Quem está vivendo a vida espiritual, ele não precisa fazer força para produzir o fruto do Espírito. Ele também não precisa se esforçar para mostrar moralidade, para mostrar coisas boas. Não. Paulo não diz, produza fruto com esforço. Paulo não diz isso. Se esforce para produzir o fruto. Não. Ele diz, permaneça na graça com zelo. Permaneça na graça com zelo, com cuidado, não é? Fique na graça, fique firme aí onde você está. E você vai produzir fruto naturalmente. Cresça em graça. Viva a graça de forma abundante. Vamos aplicar isto agora refletindo através de algumas perguntas importantes. Aplicação para a igreja, para cada um de nós que fazemos parte da igreja. Estamos formando pessoas dependentes do Espírito ou estamos formando pessoas dependentes de um sistema? A graça não pode ser um sistema, não pode se tornar também um sistema religioso em graça. Isso é possível? É. Quando vivemos dentro de dogmas, de coisas que nós achamos que temos que fazer. Quem vive em graça vive de uma forma livre. Cristo está vivendo em você. Você não precisa e não deve ser encaixotado dentro de um sistema. Você tem que viver Cristo. Você está vivendo dentro de um ministério institucionalizado ou você está vivendo Cristo em você? Pergunta muito importante. Nossa mensagem, ela está gerando vida ou está gerando culpa? Você está triste na graça porque você está tentando fazer da graça uma instituição religiosa? Não faça isso. A graça não é uma instituição religiosa. A graça é a vida de Cristo em você. E uma terceira pergunta para a sua reflexão. Estamos combatendo a carne, ou você está combatendo a carne com graça ou com controle? O controle vem da religião. O controle vem da instituição. Você está vivendo a graça com liberdade? Você está combatendo a carne com graça ou com religião? Quanto mais a igreja troca a graça por regras, mais fortalece a carne tentando combatê-la. Conclusão: o conflito existe. Mas a vitória você não precisa conquistar, porque ela já foi conquistada. Na lei, dizem que a vitória geme e chora, ou seja, a pessoa tem que, com muito esforço pessoal, conquistar sua vitória, gemendo, sofrendo, doendo. E não é assim. Há um conflito, o conflito é real, mas a vitória
já foi conquistada. Por isso que Paulo disse que em Cristo somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E Gálatas 5:24, para nós encerrarmos aqui, diz assim: os que são de Cristo, os que são, não os que estão tentando ser, não os que estão tentando aceitar Jesus, não. Os que são de Cristo, já são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso aqui é um verbo no passado. Crucificaram. Quando você é iluminado para entender o Evangelho da Graça, automaticamente você passa a crucificar a sua carne com suas paixões e desejos. Isso é algo natural, isso não é algo forçado. Não é? Por isso que Paulo diz: com Cristo já estou crucificado. Porque o entendimento do Evangelho da Graça leva você a dizer: a partir de agora eu sou nova criatura. Você mesmo diz isso. Você mesmo passa a entender isso. Então, texto final está aí na sua tela. Não lutamos para vencer. Lutamos a partir da vitória. Olha, que tremendo que é isso. Eu não luto, não estou na graça para vencer. Eu já sou mais que vencedor. E porque eu sou mais que vencedor, eu luto. Receba esta palavra em sua mente, em seu coração, e viva isso na prática do seu dia a dia, e você vai entender. Naturalmente você vai entender o que está sendo falado aqui, você vai se deliciar, você vai reinar e dizer: ah, como eu sou feliz. Senhor, eu declaro e recebo que a nossa audiência entende esta palavra e a recebeu. E a partir de agora, cada um de nós vamos viver entendendo que a vida de Cristo está em mim. Cristo vive em mim. E por isso eu sou mais que vencedor em Cristo. E o conflito entre carne e espírito em minha vida é algo que, pelo Espírito, eu consigo tranquilamente, naturalmente dominar. Diga: eu domino a minha carne, crescendo no que é espiritual. Graças a Deus, até a próxima oportunidade, onde nós levaremos até você uma informação tão preciosa quanto esta que você acabou de receber. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.